Olá, somos do Grupo Adamantium e falaremos sobre as principais aplicações do alumínio e suas ligas. Nosso grupo é composto pela Isabela Camargo, Leonardo Koji, Matheus Alves, Matheus Gagliotti, Melquisedeque Moura e Wellington Ferreira. Aspectos históricos: alumínio no mundo. O uso do alumínio pelos humanos pode ser datado desde 16.000 a.C. Os persas, por exemplo, fabricavam potes de argila com óxido de alumínio. Contudo, a obtenção de alumínio na forma metálica, que conhecemos hoje, demorou mais de 6 milênios para ser descoberta. Uma das primeiras tentativas de obter esse tipo de alumínio ocorreu no ano de 1809, quando o químico Humphrey Davy fundiu ferro e alumina e obteve algo próximo ao alumínio. Por sua vez, a bauxita, um dos principais minérios do qual se extrai alumínio, só foi descoberta em 1821 e seu processamento se deu em 1855, utilizado pelo método Hall-Héroult. Um ponto que vale ressaltar é que a produção de alumínio alavancou-se no século XIX e XX, fruto das duas grandes guerras e a busca por inovações tecnológicas na área bélica, entre outras. No Brasil, as primeiras referências relacionadas à bauxita são datadas de 1928, da Escola de Minas de Ouro Preto. Mas foi só em 1944, com a Segunda Guerra Mundial, que o minério começou a ser utilizado de fato para a produção de alumínio no país, pela Elxa, que mais tarde seria adquirida pela Alcan. Em 1983, o Brasil passa de grande exportador a um dos principais exportadores mundiais, graças aos grandes e contínuos investimentos das empresas no setor. 3 anos depois, o país tornou-se o quinto produtor mundial de alumínio primário. Uma das principais responsáveis por esse crescimento foi a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que se instalou na região de Sorocaba e que atualmente é responsável por 73% de toda a produção de alumínio primário do país, com uma capacidade de 475 mil toneladas por ano. Um outro destaque para o Brasil é que ele se encontra em uma boa posição no ranking de porcentagem de alumínio reciclado, com 56%, o que representa 602 mil toneladas por ano, contra 25,9% da média global. E os índices aumentam para incríveis 97,7%, considerando apenas as embalagens de alumínio, contra 69% de média global. A capital nacional do alumínio se encontra em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e é dado esse título devido à instalação da antiga Alcan, que é a atual Novelis, em seu território, e que é responsável por 70% da sucata de alumínio recuperada no Brasil. Obtenção do alumínio. O alumínio é um material bem abundante na Terra, na forma de óxido de alumínio. O principal minério utilizado para a obtenção é a bauxita. A bauxita possui cerca de 35% a 45% de óxido de alumínio. Para a obtenção do alumínio metálico é necessária uma série de etapas. Na primeira etapa, o alumínio é dissolvido junto com soda cáustica. Posteriormente, esse produto é filtrado para gerar cristais de alumínio. No próximo passo, os cristais obtidos são secados, obtendo-se assim um pó branco do alumínio. Por fim, esse pó sofre um processo de eletrólise, gerando alumínio metálico. Falando agora sobre as principais características e propriedades, o alumínio destaca-se na leveza, referente a seu baixo peso específico de 2,7 gramas por centímetros cúbicos, algo próximo de 35% do peso do aço, por exemplo. Sua leveza combinada a outros fatores do metal permitem uma grande diversidade de utilizações possíveis. Outro ponto muito importante das características é a capacidade de resistir à corrosão atmosférica. O alumínio apresenta elevada resistência e isso ocorre devido à formação de uma fina e invisível camada exterior de óxido, que protege o material até mesmo em alguns ambientes mais agressivos, como na presença de ácidos e substâncias as quais frequentemente corroeriam outros metais. Entretanto, essa resistência pode cair dependendo da liga, sendo necessária a realização de algum revestimento ou pintura para maior proteção. O alumínio é um bom condutor, tanto térmico quanto elétrico. Sua condutividade elétrica é de 62% de IACS, que utiliza o cobre como referência. A condutividade térmica é de cerca de 60% da condutividade também do cobre. Por isso, o alumínio tem sido frequentemente utilizado como substituto do cobre, uma vez que é um bom condutor e tem 1/3 de seu peso. A impermeabilidade é de extrema importância para algumas utilizações, como por exemplo no uso em embalagens. O alumínio apresenta essa característica à umidade e também ao oxigênio, além de servir como uma barreira de luz. Ainda utilizando o exemplo das embalagens, um outro fator muito importante para essa e muitas outras áreas é que o material não seja tóxico, outra característica do alumínio. Outro ponto que amplia ainda mais as áreas de utilização do alumínio é a sua baixa absorção de nêutrons,
característica interessante para a engenharia nuclear. Além dessas, outras características também são interessantes para alguns meios específicos, como a refletividade, onde a capacidade de reflexão do alumínio é superior a 80%, ponto importante para a construção civil, e o antimagnetismo, já que o alumínio não é magnético, o que isso explica sua grande utilização no meio eletrônico. O limite de resistência à tração é a máxima tensão que o material pode suportar antes de ocorrer sua ruptura. O limite de resistência à tração do alumínio é de aproximadamente 48 MPa. É importante salientar que esse valor é referente ao alumínio puro e recozido. O recozimento é um tratamento térmico que tem como objetivo remover tensões provenientes dos tratamentos mecânicos a frio ou a quente, diminuir a dureza e alterar suas propriedades mecânicas. Para o alumínio comercialmente puro, o valor é de 90 MPa. Através do trabalho a frio, tratamento térmico ou adição de elementos de liga, aumentos maiores na sua resistência podem ser obtidos. O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, do alumínio é de 69 GPa, sendo que a adição de outros metais não altera este valor. O limite de escoamento é a força de tensão em que o material começa a se deformar plasticamente, ou seja, de forma irreversível. Para o alumínio, o valor é de 0,2% do comprimento original medido em um corpo de prova normal. O limite de escoamento do alumínio puro e recozido é de aproximadamente 12,7 MPa. E o ponto de fusão do alumínio puro é de 660 graus Celsius, que é um valor relativamente baixo se compararmos com o aço, que tem um valor de 1570 graus Celsius. As ligas de alumínio possuem, em geral, um ponto de fusão mais baixo ainda. Algumas propriedades que merecem destaque também são o alongamento, que é a indicação da ductilidade do alumínio e é feita através do ensaio de tração. A dureza, que é definida como a medida da resistência de um material à penetração, sendo que existem diversos ensaios empíricos para se avaliar essa propriedade. Tensão de fadiga. Ocorre quando uma tensão oscilante é aplicada por um número suficiente de vezes, mesmo que seja menor que o limite de resistência à tração do material. No entanto, o metal ainda pode estar sujeito a essa falha. Falando um pouco sobre as propriedades em temperaturas elevadas. O metal puro e muitas das ligas perdem um pouco da sua resistência, ficando sujeitas à fluência, que é um tipo de deformação plástica lenta. Isso se permanecer sob tensão por longos períodos em temperaturas acima de 200 graus Celsius. O alumínio não se torna frágil em temperaturas abaixo de zero. Além disso, sua resistência aumenta sem perder a ductilidade. Uma última propriedade não menos importante é a reciclagem. O alumínio é infinitamente reciclável, uma característica muito interessante, considerando ainda que ele não perde suas propriedades físico-químicas e ainda não há um limite para o ciclo de produção de produtos reciclados, o que o torna um material muito versátil. Com isso, gera-se uma maior proteção ambiental e economia de energia, um fator importante economicamente. A produção de alumínio, desde a sua extração do óxido mineral bauxita até sua transformação do alumínio para alumínio, gera gases poluentes, como o dióxido de carbono e os perfluorocarbonetos. Logo, a reciclagem do alumínio promove uma redução destes gases poluentes. Reciclagem e produção do alumínio secundário. Na primeira etapa, é realizada a coleta e seleção das sucatas destinadas à fusão. Elas são selecionadas e passam por beneficiamentos antes de serem enfornadas. E isso ocorre devido à diversidade de especificações de ligas de alumínio que existem e as restrições químicas da fusão de sucatas. Na segunda etapa, ocorre a separação, feita por separadores magnéticos, com o objetivo de segregar componentes ferrosos presentes na sucata. Na sequência, a sucata segue para compactação e mistura, nos quais são empregados cortadores rotativos, guilhotinas, prensas e outros equipamentos. E por fim, a sucata chega ao forno para fundição. Os fornos mais empregados para a fundição da sucata de alumínio são os fornos revérberos. Eles são assim denominados porque a carga dos fornos é aquecida por radiação da chama de combustão do teto e paredes laterais do forno, que reverbera sobre o conteúdo do forno. Eles podem ser projetados na configuração fixa, basculante, retangulares ou cilíndricos, com capacidade de 15 a 120 toneladas. Utilizam óleo, combustível ou gás natural e apresentam a vantagem de associarem baixo custo de investimento fixo e simplicidade operacional de manutenção. Falando um pouco sobre as ligas de alumínio, essas têm como objetivo aumentar a resistência mecânica, sem comprometer as outras propriedades.
logo são desenvolvidas e adequadas para aplicações específicas. O alumínio pode combinar-se com diversos elementos de liga, como pode ser observado na imagem. Entre essas ligas, destaca-se algumas características de acordo com os elementos principais que a acompanham, como por exemplo a série com magnésio e silício, que apresentam uma resistência à corrosão mais elevada, ou as que contêm cobre ou zinco e são tratadas termicamente, tendo uma maior resistência, comparável à do aço estrutural, e são utilizadas considerando a relação resistência-peso, importante na aviação. Tem-se também as ligas com um grau de pureza acima de 95% de alumínio, as quais são utilizadas geralmente para explorar sua boa condutividade elétrica. Segundo dados da ABAL referentes a 2019, o Brasil encontrava-se como 15º produtor de alumínio primário e 4º maior produtor de bauxita. Por isso, as aplicações desses materiais no nosso país são diversas. Setores como de embalagens, energia, bens de consumo e, sobretudo, o setor automotivo e de transporte possuem grande destaque nessa indústria. Também é importante dizer que a utilização do alumínio e suas ligas dependem de sua finalidade, e é por isso que esses materiais são produzidos de diversas formas, desde chapas, perfis extrudados, laminados e até mesmo alumínios especiais. A sustentabilidade é outro ponto imprescindível quando se aborda o papel e as aplicações desse metal. Com os grandes desafios que devem ser enfrentados, o alumínio apresenta diversas vantagens e soluções, como demonstra a figura ao lado. Na construção civil, por exemplo, destaca-se a presença de empreendimentos sustentáveis. Já no setor de energia, sua utilização está relacionada a fontes mais limpas e renováveis de energia. Agora, vamos aprofundar um pouco nos principais setores que utilizam o alumínio e suas ligas. Começando com a construção civil, o uso desse metal traz aspectos positivos desde a questão visual até mesmo a estrutural. Fatores como beleza, durabilidade e modernidade são características que impressionam quando se trata da aplicação desse material. Perfis extrudados de alumínio são mais utilizados pois apresentam elevada resistência estrutural, leveza para transporte, baixa manutenção e principalmente durabilidade, o que o torna ideal em estruturas móveis ou até mesmo permanentes nesse ramo. Outro fator muito interessante é que o alumínio também é ideal para empreendimentos sustentáveis, conhecido como construções verdes, pois apresentam a capacidade de serem infinitamente recicláveis e ao mesmo tempo contribuírem para o isolamento térmico, o que por consequência diminui o consumo de energia elétrica. As figuras presentes no slide, painel de alumínio, esquadria de alumínio e estrutura de alumínio, ilustram algumas das várias aplicações na construção civil. Ligas como a 3003 e 3105 são bons exemplos de classes utilizadas nesse setor, podendo ser encontradas em calhas, forros e até mesmo em ligas de uso geral. São ligas que possuem manganês em sua composição e, por isso, apresentam boa resistência à corrosão e boa conformação. Agora, falaremos sobre o setor automotivo e de transporte, que é o maior consumidor de alumínio no mundo. Suas aplicações apresentam esse material desde em formas de chapas, folhas, perfis, até mesmo forjados e fundidos. Atualmente, um dos quesitos que vem ganhando grande destaque é a contribuição sustentável que esses materiais podem oferecer para esse ramo. Veículos mais leves e com grande reciclabilidade, que consomem menos combustível devido à substituição de materiais mais pesados por ligas mais leves de alumínio e que também emitem menos poluentes e ainda apresentam grande eficiência, já são encontrados no mercado. No âmbito de caminhões e implementos rodoviários, há uma grande aplicação no que tange a estruturas mais leves, que permitam o transporte de maiores quantidades de carga. Outros diversos componentes estruturais são favorecidos pela combinação de propriedades que podem ser encontradas nessas ligas. As ligas de alumínio e cobre e alumínio com manganês, por exemplo, também são bastante utilizadas nesse setor. O setor de embalagens apresenta o maior mercado consumidor do alumínio no Brasil, utilizando-se de chapas, laminadas e folhas, abrangendo latas de bebidas, embalagens flexíveis, tubos de remédios, pasta de dentes, rolos de folhas e etc. Sua unanimidade está atrelada ao fato de apresentar extrema leveza, alta produtividade em máquinas, redução de custos com transporte e estocagem e movimentar a economia preservando o meio ambiente. Há um grande destaque nesse ramo para a produção de latinhas com, por exemplo, as ligas 3004 no corpo, 5182 na tampa e 5082 no selo. As embalagens também são aplicadas nos setores químicos, farmacêuticos e cosméticos. Da mesma forma como outros recipientes de alumínio, protegem e conservam conteúdo impedindo a passagem de luz solar, umidade e impurezas. Uma das características que as diferenciam é a não apresentação do efeito memória, que provoca o retorno do ar para dentro da embalagem e que poderia oxidar e degradar o conteúdo.
As embalagens de alumínio acondicionam desde tintas, colas e graxas, até pomadas, cremes, géis e pastas alimentícias. A rigorosa exigência dos foguetes espaciais e a constante necessidade de redução de peso em aeronaves têm continuamente impulsionado a tecnologia de processamento do alumínio, demandando cada vez mais o uso deste metal. As ligas de alumínio das séries aeronáuticas, ligas de alumínio cobre e ligas de alumínio zinco-magnésio, possuem como características principais os elevados níveis de resistência mecânica, que, aliadas à baixa densidade do metal e à facilidade de conformação e maquinação, transformam o alumínio em uma das melhores opções para a fabricação de dispositivos e estruturas aeronáuticas. Por unir boa condutividade elétrica, excelente resistência mecânica e extrema leveza, as ligas utilizadas para os fios e cabos de alumínio são do grupo 1000, possuindo alto nível de alumínio em sua composição, alumínio 99,5% de pureza, aplicados para o transporte de energia elétrica por todo o país pela indústria elétrica. Pela redução de peso nas estruturas de sustentação, minimiza-se os investimentos e a manutenção, sendo, portanto, utilizados em linhas subterrâneas e aéreas, de transmissão, distribuição e também em cabos para raios que protegem os sistemas. Na indústria eletrônica, seu uso compreende antenas de televisão, capacitores, chassis eletrônicos, etc. As propriedades que têm contribuído para o sucesso deste metal são leveza, elevada condutibilidade térmica, excelente acabamento superficial e facilidade de manutenção. As ligas que mais se enquadram nessas propriedades são do grupo 1000, gerando componentes de alumínio que são figuras proeminentes na maioria das utilidades domésticas, como refrigeradores, máquinas de lavar louças e roupas, fogões, micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, além dos tradicionais utensílios domésticos revestidos com produtos antiaderentes, bem como panelas de pressão. É muito utilizado também em móveis domésticos, de jardins e de piscinas, molduras de quadros, bijuterias, entre outros.